Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre produção e consumo de energia. A energia consumida no mundo é fornecida pelas fontes de energias tradicionais. Você sabe me dizer quais são essas fontes de energia tradicionais? Nós podemos colocar o petróleo, o carvão mineral e o gás natural como fontes de energias tradicionais. Essas fontes, elas são poluentes e também não renováveis. Mas, como você vem estudando, você sabe que no futuro próximo elas serão substituídas por energias alternativas, mais econômicas e saudáveis para o meio ambiente. Quando eu falo no futuro próximo, não quer dizer que hoje elas já não são utilizadas, como por exemplo a solar, a eólica, elas são utilizadas, mas em menor escala. Qual é a grande fonte primária mundial de energia? Dentre essas três, nós podemos citar o petróleo. E é sobre ele que nós vamos falar. Petróleo significa óleo de pedra. No portal, você encontra um conteúdo multimídia que se chama Fontes de Energia. Esse conteúdo traz muitas informações, inclusive uma atividade de slides sobre a origem, a formação do petróleo. E como se dá a produção e o consumo de petróleo hoje no mundo? Existe alguma desigualdade ou os países produzem e consomem por igual? Estes dois mapas foram retirados do Atlas Educacional do portal. Um refere-se à produção de petróleo. Então aqui nós temos a produção de petróleo e este sobre o consumo de petróleo. Todos os dois com fonte barris por dia. Observando esses dois mapas, eu pergunto a você, quem consome mais? Olhando o mapa consumo de petróleo, nós podemos verificar que aqui a América do Norte e a Ásia do Pacífico são as regiões que mais consomem petróleo, apesar de serem as que possuem as menores reservas, se você observar no mapa de produção de petróleo. Vamos pegar um exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos produz 7 milhões e 610 mil barris de petróleo por dia, mas consome mais de 20 milhões de barris de petróleo. Então veja a diferença entre produção e consumo. Isso nós estamos vendo o caso de um país desenvolvido. Vamos pegar um país subdesenvolvido do continente africano, por exemplo, Angola. A Angola produz 1 milhão e 600 mil barris de petróleo por dia. Mas como que dá o seu consumo? Ela consome 46 mil barris de petróleo. O Brasil, por exemplo, produz mais de 2 milhões de barris e consome cerca de 1 milhão 610 mil. Se nós formos aqui para a Ásia do Pacífico e pegarmos o exemplo da China, a China produz cerca de 3 milhões e 504 mil e consome mais de 6 milhões. O Japão é outro exemplo, produz 120 mil, mas consome mais de 5 milhões de barris de petróleo por dia. A Arábia Saudita, dentre tantos outros países aqui citados, ela produz mais de 9 milhões de barris e consome 1
1.775.000. Então aqui nós estamos vendo as desigualdades de produção e consumo de petróleo. Se nós formos falar sobre importação e exportação, os maiores fluxos de petróleo são do Oriente Médio para os Estados Unidos, para a Ásia do Pacífico, para a Europa. Então eles exportam seus barris para esses países. E a Rússia, ela alimenta, abastece com essa fonte de energia a Europa Ocidental. O que nós podemos concluir disso? O consumo de energia pode refletir tanto o grau de industrialização de um país, como por exemplo os Estados Unidos, o Japão, como também o grau de desenvolvimento e bem-estar de sua população, isso em termos médios, intermediários. O consumo de energia nos países industrializados, como você viu e eu citei aqui, são superiores ao consumo de países menos desenvolvidos, como por exemplo da Angola, da Índia, que você pode comparar os dados. E em relação à reserva, como está hoje a reserva de petróleo? Reservas de petróleo no mundo. Os cientistas descobriram que o Ártico, ele possui aproximadamente 400 bilhões de barris de petróleo. Então ele se destaca como a primeira reserva mundial de petróleo. Em seguida vem a Arábia Saudita com 262, o Canadá com 178, o Brasil com 11,2 bilhões, e a União Europeia 7,3 bilhões. Então aqui também por essa tabela nós podemos ver que os países mais desenvolvidos são os que menos produzem, que têm a menor reserva. E os países mais pobres, menos desenvolvidos, são os que possuem as maiores reservas. Eu pergunto a você, quem é o dono do Ártico? Se ele é o que possui a maior reserva, ele não é um país nem um continente. Mas quem que é o dono dessa calota de gelo? Essa pergunta eu deixo para responder a você no chat. Então eu aguardo você logo mais para conversarmos sobre as desigualdades de produção e consumo do petróleo no mundo hoje. Obrigada, até mais.